Jesus querido, amado Mestre e guia de nossas almas, neste momento, voltamos nossos corações e mentes para Ti, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de aprendizado do Seu Evangelho de amor e luz. Te agradecemos também, Mestre, pela coragem que buscamos em Ti nas provas que precisamos passar, pelo amparo curativo de nossas almas. Ilumina, Senhor, os caminhos que trilhamos nesta jornada e que jamais possamos esquecer de nossos compromissos junto a Ti. Te agradecemos, Senhor, por toda a esperança bendita. Pedimos que a Tua luz divina nos envolva, nos guarde, nos proteja e nos conduza sempre nos caminhos do bem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, caros companheiros e companheiras de Ideal Espírita. Me chamo Renato Nogueira, sou do Centro Espírita Casa de Jesus, que fica na Rua Pereira Lopes, número 146, no bairro de Benfica. Quero agradecer o convite carinhoso para participar desta noite de estudos e de reflexões. Rogamos ao Mestre querido que nos envolva a todos em fluidos de muito amor e de muita paz, e que todos nós aqui presentes, conectados nesse momento, sejamos encarnados ou desencarnados, e sejamos atendidos das nossas necessidades mais íntimas. O tema do nosso estudo de hoje, das nossas reflexões, é Fora da caridade não há salvação. Esse tema ele dá título ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, no item 3, Allan Kardec coloca assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e orgulho. Em todos os seus ensinos, o mestre aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Então vale a pena destacar aqui que a moral do Cristo se resume principalmente na caridade e na humildade, que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E, além disso, são as duas virtudes que conduzem à felicidade. Anotemos isso, tá bom? No item 5 desse próprio capítulo 15, quando vai tratar do mandamento maior, Kardec diz assim: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. E ele fala que essa citação de que a caridade e a humildade são um caminho para a salvação está em perfeita harmonia com o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E conclui: logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Então nós vamos perceber que Kardec vem aqui reafirmar que fora da caridade não há salvação, porque a caridade é virtude que está em harmonia com o mandamento maior, porque é impossível dizermos que amamos a Deus e negligenciamos ou maltratamos o próximo. Porque amar a Deus é também amar o próximo. E dizer que amamos a Deus nos traz a responsabilidade de exercitarmos a caridade para com o nosso semelhante. Por isso que todos os deveres do homem para com Deus e com o próximo estão resumidos na máxima fora da caridade não há salvação. Porque esse também se estabeleceu como lema fundamental da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Mas que salvação é essa? Segundo o dicionário, salvar é preservar do mal ou de um perigo iminente. Que tipo de mal, que tipo de perigo que nos ameaça que a caridade é capaz de nos preservar? Do egoísmo. O egoísmo é o grande mal.
E vamos ter essa confirmação em O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra codificada por Allan Kardec. Essa obra, que foi publicada pela primeira vez em 18 de abril de 1857, dá surgimento à doutrina espírita. E nessa obra, O Livro dos Espíritos, nós temos ali o arcabouço geral, a síntese geral dos ensinos da doutrina espírita. Allan Kardec vai questionar os espíritos superiores e eles vão responder a várias questões. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Na sua terceira parte, nós vamos encontrar ali as leis morais. Na terceira parte das leis morais, nós temos a lei do progresso. E na questão 785, Allan Kardec vai questionar os espíritos superiores. Qual o maior obstáculo ao progresso? E aí vale ressaltar que Allan Kardec se refere ao progresso moral. Porque o progresso intelectual e material nós podemos constatar perfeitamente. Basta observarmos o quanto que a nossa sociedade já evoluiu na tecnologia, nas ciências, nas condições de urbanismo, nas condições de saúde, em todos os aspectos intelectuais e materiais, nós estamos muito bem desenvolvidos. Mas, ao mesmo tempo, somos capazes de constatar facilmente que na nossa sociedade nós temos ainda muitos problemas. Problemas do ponto de vista da convivência social, problemas de desigualdade, problemas de injustiça, muitas violências, guerras, fome, misérias. E esses problemas sociais dos relacionamentos humanos indicam que nós somos ainda muito imperfeitos no aspecto moral. E quando Allan Kardec pergunta qual o maior obstáculo ou entrave, o que impossibilita o nosso progresso, ele está falando no sentido do progresso moral. E os espíritos superiores respondem: o orgulho e o egoísmo. Então nós vamos ver que o egoísmo é um entrave para o nosso progresso moral. E aí nós vamos encontrar ainda no Livro dos Espíritos, na parte terceira, agora na lei de igualdade, Allan Kardec perguntando sobre as desigualdades das condições sociais. E os espíritos superiores respondem que isso não é obra de Deus, é obra do homem. Quando temos uma sociedade onde existem pessoas que não possuem o mínimo necessário para a sua sobrevivência, que morrem à fome, que não têm as condições mínimas de dignidade para sobreviver, isso não é culpa de Deus, é culpa do egoísmo humano. Uma sociedade que permite que seus membros, que cidadãos da sua sociedade, vivam abaixo da linha da pobreza, que não tenham as condições básicas de saúde, de educação, de saneamento básico, de alimentação, de segurança, de moradia, é uma sociedade injusta socialmente. Uma sociedade que permite que pessoas possam viver não, estar em situação, porque ninguém vive na rua, em situação de rua, que precisa se alimentar das sobras, do lixo da grande parte da sua população, é uma sociedade injusta, é uma sociedade que é desumana, é uma sociedade que demonstra sua imperfeição do ponto de vista moral. Então, essa condição de desigualdade, de injustiças sociais, é responsabilidade do homem. E aí Allan Kardec pergunta assim: algum dia essas injustiças e desigualdades sociais desaparecerão da nossa sociedade? E os espíritos superiores respondem: desaparecerão quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então, nós vamos perceber também que o egoísmo é responsável pelas injustiças e desigualdades sociais. Na parte do capítulo 12, ainda na parte terceira que fala da perfeição moral, Allan Kardec vai estudar as virtudes e os vícios. E nesse capítulo das virtudes e os vícios,
ele vai trabalhar o egoísmo na questão 913. E Allan Kardec pergunta assim: dentre os vícios, qual o que se pode considerar mais radical? Olha que pergunta interessante. Qual é o mais grave, mais radical, mais severo, mais perigoso de todos os vícios morais? E aí os espíritos superiores respondem: temos dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal, o mais perigoso, o mais nocivo, o mais prejudicial de todos os vícios morais é o egoísmo, porque dele derivam todos os males da nossa sociedade. Eles complementam, os espíritos superiores, respondendo a Kardec, complementam. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, quando nós falamos do egoísmo, ele é o mais perigoso porque dele derivam todos os males e ele neutraliza as qualidades morais. É tão nocivo que é capaz de neutralizar. E Allan Kardec pergunta: e como podemos destruir o egoísmo? Como é que nós conseguimos, então, destruir esse tão radical, tão pernicioso, perigoso vício moral, que é capaz de derivar dele todos os males humanos e ainda neutralizar as qualidades? E os espíritos superiores respondem: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida moral. Desculpa. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material, porque ele se deriva da influência da vida material. Então, conforme nós vamos desenvolvendo cada vez mais os valores morais acima dos valores e interesses materiais, nós vamos minimizando o impacto do egoísmo em nosso ser. E eles complementam: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é o das virtudes. Destruir um e desenvolver o outro. Eis o objetivo. Então, quando nós pensamos em tratar desse mal, desse vício moral que é tão perigoso, prejudicial à sociedade humana, porque dele derivam todos os males e que neutralizam, inclusive, as qualidades morais, nós precisamos desenvolver o seu antídoto, porque os dois não conseguem habitar o nosso ser em harmonia. Um enfraquece o outro. Então, à medida que a gente vai combatendo o egoísmo, vai desenvolvendo a qualidade. Cada vez mais desenvolvendo a caridade, nós diminuímos e enfraquecemos o egoísmo e vice-versa. É uma questão de escolha. Nós conhecemos uma história que fala que um sábio entrevistado por um aprendiz diz que existem dois lobos vivendo dele. O mestre fala para o seu aprendiz: olha, existem dois lobos vivendo dentro de mim. Um é bom e um é mau. E aí então o aprendiz pergunta para ele: mas mestre, qual dos dois vai sobreviver? Porque eles estão sempre em luta. O mestre fala: tem dois lobos vivendo dentro de mim. Um é mau, perverso, voraz, e um é manso, dócil, carinhoso. E os dois vivem em luta. E aí o aprendiz pergunta ao mestre, que é mais sábio: mestre, qual dos dois vencerá? E o mestre então responde: aquele que eu alimentar. A mesma coisa é que tanto os defeitos, as deficiências morais, os vícios, quanto as virtudes existem em nós. Cabe a cada um de nós alimentar aquilo que achar mais interessante, que achar mais conveniente conforme o seu livre-arbítrio, o seu estado de consciência. E se nós desejamos nos aperfeiçoarmos no ponto de vista moral,
evoluirmos espiritualmente, é necessário diminuir, apagar cada vez mais o egoísmo à medida que desenvolvemos, propagamos, estimulamos a caridade. É uma escolha a se fazer. É a alimentação. Que tipo de lobo eu quero alimentar? O da caridade ou do egoísmo? Porque o do egoísmo irá com certeza me devorar. Eu o alimentar e vai me devorar. E é isso que eu desejo para mim mesmo? É o que precisamos pensar. Então nós vamos perceber que o único antídoto para esse grave mal, que é o mais radical, o mais perigoso, de piores consequências para a sociedade, que dele se desenvolve todos os males, que causam as desigualdades sociais e as injustiças na sociedade, que enfraquece, inclusive, as qualidades morais, só com o desenvolvimento das virtudes da caridade. E no próprio capítulo 13 da Perfeição Moral, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a questão 893, em que Allan Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos superiores respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Toda vez que nós resistimos ao mal pendor, estamos nos esforçando para desenvolver uma qualidade. Isso já é um sinal de progresso. Entretanto, há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Já é uma virtude. Resistir ao mau pendor do egoísmo, do orgulho, da crueldade, da indiferença, do preconceito, da maledicência, já é resistência a esses maus pendores, já é um sinal de virtude. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória de todas as virtudes é que se assenta na mais desinteressada caridade. Então nós temos que pensar o sacrifício pessoal e o desinteresse são aspectos que nos auxiliam no desenvolvimento da caridade a benefício do próximo. Ou seja, esquecer de si mesmo é uma forma de aplacar o egoísmo e procurar pensar nos que mais necessitam, no nosso próximo. Então, cada vez que eu me esforce para ser mais desinteressado e cada vez que eu me esforçar para sacrificar os meus interesses a benefício do outro, eu estou combatendo essa chaga da social, que é o egoísmo, e, consequentemente, desenvolvendo uma tão nobre virtude que é a caridade. Lembrando que, enquanto o egoísmo poderíamos chamar de pai de todos os vícios, a caridade, segundo os espíritos superiores respondem a Kardec, é a mãe de todas as virtudes morais. Então nós percebemos que a caridade é capaz de nos salvar, de nos preservar desse perigo, desse mal que é o egoísmo, que consome primeiro quem o possui e que naturalmente se exterioriza pelas suas ações, trazendo prejuízos ao comportamento social. Basta identificarmos as consequências dos males da sociedade atual. Como os espíritos superiores também respondem a Kardec, que os males são provocados pelo egoísmo humano. O egoísmo humano é a causa das guerras, é a causa das competições, do consumismo desenfreado, dos preconceitos, das perseguições, das guerras, da fome, das misérias, das injustiças, das desigualdades. Todos esses males têm na sua base o egoísmo. E a caridade é o grande medicamento, é o bálsamo que vai trazer socorro e alívio. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita,
temos um capítulo que vai tratar da caridade material e da caridade moral. Porque a caridade material é aquela que nós compartilhamos um bem material que não nos atenda mais à necessidade. Por exemplo, quando eu verifico no meu armário que eu tenho roupas que não me servem, mas que eu posso oferecer a alguém que necessite. Quando eu tenho um móvel que não vai mais me atender à necessidade, que eu vou trocar um sofá, mas o sofá está em perfeitas condições, eu posso doar para alguém que mais necessite. Então, quando eu dou roupas, calçados, móveis, utensílios, equipamentos, recursos materiais, compro um medicamento, compro um botijão de gás, compro comida e dou para quem necessita, uma cesta básica, uma família que esteja em necessidade, eu estou praticando a caridade. Eu estou praticando a caridade do ponto de vista material. Porque eu posso praticar a caridade material e ela não está acompanhada da caridade moral. Parece confuso, mas não é. Por exemplo, quando eu pratico a caridade material e não tenho cuidado com aquilo que eu faço, não penso no outro com carinho, com zelo, porque a caridade moral ela vai estar sempre antecedendo a caridade material, acompanhando, permeando a ação da caridade material e também continuando após a caridade material. Por exemplo, eu quero doar minhas roupas que não me atendem mais à necessidade, eu estou trocando o meu vestuário e sobrou algumas camisas, calças que eu quero doar para alguém. A caridade moral tem que anteceder a prática da caridade material. De que forma? Eu tenho que pensar. Se eu fosse receber essas doações, como eu gostaria que as roupas chegassem para mim? Posso doar qualquer coisa? Gostaria de receber qualquer roupa? Camisas manchadas, rasgadas, furadas, sujas, fedidas? Não. Isso não me faria bem, não me deixaria feliz. Então eu não posso ter essa atitude com o meu próximo. Então eu vou selecionar as roupas, as melhores, que estiverem em condições de serem utilizadas com dignidade. Vou lavá-las, para que eu possa oferecer a alguém com respeito e carinho. Da mesma forma que se eu estivesse no lugar do outro, eu também gostaria de receber. Então eu vou cuidar para que a caridade moral antecipe a ação material, da caridade material. Então eu vou pensar no como vou fazer, vou preparar. Depois, a caridade moral vai me auxiliar na maneira como eu vou executar essa ação da prática da caridade. Então eu vou entregar com respeito, com carinho, sem olhar de superioridade, sem humilhar o outro, porque eu posso ser muito infeliz na maneira. Alguém me pede comida, eu compro a comida e falo para ela: aqui, toma comida, vai embora, sai de perto de mim que eu não quero mais você aqui. Toma aí, você está morrendo de fome? Toma comida para você. Essa atitude material pode até atender a necessidade do outro, que mesmo com seu orgulho ferido pela ofensa, pela maneira rude que foi tratado, ele não vai dizer não porque a necessidade da fome é maior, mas se pudesse ele recusaria. Mas faltou a caridade moral, porque muitas vezes as criaturas estão numa situação de fragilidade, dependendo do nosso socorro, porque não podem manter as suas próprias necessidades sozinhos. Isso já é uma posição humilhante para muitas pessoas. E nós vamos ainda sobretaxar, humilhando pela forma indigna, uma forma cruel, não é? Mal educada, ríspida, que nós vamos tratar com indiferença a essas pessoas. Isso não é caridade. Então, a caridade moral, ela nos adverte da forma como vamos fazer. Às vezes, a forma é muito mais significativa do que aquilo que se doa. Eu me recordo de uma palestra do Divaldo, ele comenta que a Joana de Ângeles o advertiu, lá na Mansão do Caminho, na instituição que ele faz parte, que todas as pessoas que chegarem à instituição precisam receber alguma coisa de acolhimento, de respeito e de carinho quando chegarem à instituição. Elas podem até não receber aquilo que elas desejavam, mas elas precisam sair de lá acolhidas, amparadas e amadas. Então, muitas vezes, a pessoa vai nos pedir alguma coisa. Se naquele momento nós não tivermos para doar, eu não serei capaz de praticar a caridade material. Por exemplo, não tenho um centavo no meu bolso. Se alguém me pede uma moeda para comprar pão, eu não terei como dar,
não tenho esse recurso. Então, a caridade material eu não poderei praticar, mas eu posso praticar a caridade moral. Como? Olhando no olho a pessoa, tratando-a com zelo, com respeito, com carinho, sem ar de superioridade, sem humilhá-la, conversando um pouco, dando um pouco de atenção, para que a pessoa saia abastecida de alguma coisa, mesmo que não seja o pão material que ela pede, que está à fome, mas que ela saia ali fortalecida, amparada, tratada com carinho, sendo vista, reconhecida como ser humano, porque muitos companheiros vivem tão à margem da nossa sociedade que eles se sentem invisíveis. Quando nós olhamos nos olhos, quando nós tratamos com respeito, quando nós damos um pouco de atenção, elas se sentem tratadas com dignidade, como se recuperassem a sua dignidade, a sua condição humana. Então, é uma forma também de caridade. Às vezes, uma caridade muito mais preciosa, muito mais valiosa, mesmo que não tenha nenhum recurso material, que é a caridade moral. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus entendia. E os espíritos superiores respondem: benevolência para com todos. O que é benevolência? Benevolência é boa vontade, tratar com respeito, é olhar o outro com igualdade, sem distinção, sem ar de superioridade. Então, quando nós tratamos o outro com carinho, com respeito, com dignidade, nós estamos praticando a caridade como Jesus entendia. Por exemplo, quando nós olhamos as pessoas, nesse exemplo que eu dei anteriormente, de contribuir com alguém que esteja pedindo, com respeito, ouvindo, olhando nos olhos, tratando o outro com dignidade, nós estamos tendo benevolência. Eu me recordo de uma cena que muito me emocionou. Eu trabalhava no centro do Rio. E na hora do almoço, no centro da cidade, naquele vai e vem de gente, uma cena me chamou bastante atenção e me emocionou. Eu vi uma jovem trazendo uma quentinha até uma pessoa em situação de rua. Antigamente nós chamávamos de mendigo. Essa pessoa em situação de rua era um homem que provavelmente estava pedindo alguma coisa para comer. Essa jovem ficou sensibilizada, foi até o restaurante, comprou uma quentinha, trouxe um talher descartável e foi oferecer àquele companheiro. Só que quando ela se aproximou dele para entregar, ela percebeu que ele estava numa situação de debilidade muito grande, que ele não conseguia sequer ficar sentado direito. Poderia ser fome, fraqueza, movida por doença ou por qualquer outro motivo. Não cabe aqui o julgamento. O importante é que ela ficou sensibilizada. E ela teve a boa vontade de entender a necessidade desse companheiro. E o que ela fez? Ela abriu a quentinha, se agachou e começou a servir a boca o companheiro, porque percebeu que ele não conseguiria se alimentar sozinho. O que ela teve com ele? Caridade material na compra do alimento, mas, acima de tudo, caridade moral, por perceber o estado que ele se encontrava, por olhar ali o seu semelhante, o próximo, e que ela teve o quê? Boa vontade com ele. Então ela se agachou e começou a servi-lo na boca. Isso é caridade, como Jesus entendia, a caridade moral. E ela sai dali sem esperar um agradecimento, sem esperar reconhecimento, sem esperar aplauso da grande maioria, no anonimato. Porque a caridade moral, ela continua depois da caridade material, quando a gente procura fazer de forma desinteressada e também livre de qualquer interesse pessoal. Isso é um cuidado que a gente precisa ter para não esperar nenhum tipo de reconhecimento, de gratidão, não esperar nenhum tipo de recompensa, não é? De reconhecimento. Isso é muito importante para não anular o ato da caridade. Jesus entendia a caridade também como indulgência com as imperfeições do outro. O que é indulgência? Indulgência é compaixão com a imperfeição do outro. É procurar ter empatia
com as imperfeições, com as limitações e fraquezas do outro. Eu me recordo que um companheiro espírita era vizinho de uma família que passava por graves necessidades materiais. Só que o pai, o chefe da família, de 5 crianças, era o pai, a mãe e 5 filhos, todos pequenininhos, estavam passando por um momento muito difícil, inclusive dificuldades para se alimentar. Mas aquele homem, o pai, era muito orgulhoso e não aceitava a ajuda da família nem de vizinhos. Então ele resolveu, esse espírita chamado Alberto, que era vizinho dessa família, pensou: como posso ajudá-los sem ferir o orgulho do meu vizinho? Então ele pensou numa estratégia. Foi na padaria, comprou 15 pães e bateu no portão desse seu vizinho. Foi recebido pelo seu vizinho de cara feia, porque ele já achava que era alguém querendo praticar algum ato de caridade que ele não aceitava. E quando viu o Alberto com um saco de pão, já perguntou para ele de forma ríspida: o que você quer, Alberto? E o Alberto, então, de uma forma inusitada, vira para o seu vizinho e fala: vizinho, eu preciso que você me salve. Eu preciso da sua ajuda. Isso desarmou, diante da surpresa da fala do Alberto, desarmou o seu vizinho. E ele então perguntou: o que eu posso fazer por você, Alberto? Vizinho, eu estou com um problema sério de memória. Isso está me gerando muitos problemas de relacionamento com a minha esposa. Veja você, ela comprou pão na padaria ontem à noite para tomarmos café hoje. E eu acordei cedo com esse problema de memória, esqueci, fui na padaria e comprei pão aqui. Se eu chegar em casa com esses pães, ela vai brigar muito comigo. Eu fiz isso essa semana quase que toda. Me salva, por favor. Eu não quero me aborrecer com a minha esposa. Você sabe que ela tem um temperamento forte. Eu não quero que ela se aborreça por causa dessa minha limitação de memória. Você pode me ajudar, por favor? O pedido foi tão inusitado e feito com tamanho carinho que o vizinho então aceitou os pães, mais pensando em ajudá-lo do que uma forma de caridade que estava recebendo. E assim o Alberto foi para casa satisfeito. E o Alberto passou o mês inteiro, todos os dias, cometendo, entre aspas, o erro da memória de comprar os pães quando já tinha pão em casa. E bater na porta do seu vizinho e pedir: me socorre, por favor, eu esqueci novamente, a minha memória está me traindo demais. Aceite esses pães, por favor, para não ter briga na minha casa. Eu te peço, eu te imploro, por favor, me ajude. Depois de um mês passado, o seu vizinho então chama o Alberto para conversar. Alberto, eu acho que você está me tapeando. Esse seu problema de memória é tudo conversa fiada. O que você está fazendo é tentar me ajudar, que você sabe que eu não aceito ajuda de estranhos. E o Alberto, então, com muita sensibilidade, diz para ele: eu não sei do que você está falando, eu tenho um problema tão sério de memória que eu nem me lembro do que você falou. E os dois deram boas gargalhadas. E a ajuda chegou da forma mais humilde que era possível. O que aconteceu com o Alberto? Ele teve indulgência com as imperfeições do seu vizinho. Entendeu que ele era um homem orgulhoso, ferido na sua vaidade, por não conseguir sustentar sua família. E ao invés de brigar, de chamar sua atenção, o chamá-lo de orgulhoso, ele procurou a forma mais justa, mais digna de prestar assistência que era o mais necessário. Isso é caridade. E, por fim, caridade é perdão das ofensas. Lembro-me também de uma outra história que uma palestrante espírita foi pegar o avião para fazer aquela ponte aérea Rio-São Paulo. E quando ela chegou no aeroporto, ela foi num dos quiosques e comprou uma embalagem de biscoito que tinha lá em grande quantidade. Sentou numa das poltronas, onde outros passageiros também estavam sentados, aguardando o chamado para o embarque, colocando as coisas assim do lado da cadeira, arrumando a sua bolsa. E ela então resolveu comer um biscoito. Só que ela reparou que o homem sentado ao seu lado pegou a embalagem de biscoito, abriu, pegou um biscoito, comeu, e ela também pegou o biscoito e comeu. E conforme ela ia comendo, ela percebeu que o homem ao lado também comia o seu biscoito. E ela começou a ficar incomodada.
as mulheres têm aquela visão periférica, né? Ela percebeu que o homem pegava o biscoito também. Ela pegava um e o homem pegava outro. Ela pegava um e o homem pegava outro. Até que então ela, encolerizada, pensando em dar uma resposta mal criada para aquele homem, percebeu que só sobrou um biscoito na bolsa. Ele foi então, ela olhou para ele olhou para ela, ele se atreveu a pegar o biscoito, dividir ao meio, comer a metade e sorrindo oferecer para ela a outra metade. Pronto, foi a gota d'água. A mulher então se destemperou e quando ela ia reagir, ela ouviu o chamado para o embarque. Então o que ela fez? Ela correu desesperada, pegou sua bolsa, suas coisas e embarcou. Mas chegando na aeronave, ela estava muito descontrolada com o fato. A aeromoça percebendo, lhe ofereceu um copo com água, ela foi se tranquilizando, e como espírita, ela pensou: vou ler uma página espírita, isso vai me acalmar, diante dessa afronta, desse desrespeito que aquele homem teve para comigo, só porque eu sou mulher. E ela então abriu a bolsa para pegar o livro espírita para ler. E aí, quando ela vai procurar na bolsa o livro, para sua surpresa, o que ela encontra dentro da bolsa? O seu pacote de biscoito. Na verdade, ela comia o biscoito daquele homem e não o homem comia o biscoito dela. E ela fica então estarrecida diante do fato, envergonhada. Se ela tivesse praticado com ele benevolência, tivesse tido boa vontade com o companheiro, esse companheiro pode estar com fome. Nem todo mundo que pega um avião tem necessariamente dinheiro para comprar um pacote de biscoito, que não é barato aqui no aeroporto. Talvez ele esteja com fome. Eu não consigo comer o biscoito todo sozinha, então eu poderia compartilhar com ele. Talvez esse companheiro necessite de atenção. Talvez ele tenha algum desequilíbrio do ponto de vista psicológico e emocional. Então ela podia pensar em várias alternativas. Ela poderia ter tido indulgência, compaixão. Que falta de educação, pegando meu biscoito sem me pedir. Não é uma atitude que eu gostaria que cometessem. Mas vou respeitar. Nem todas as pessoas, às vezes, são polidas educacionalmente. Então, não há nenhum problema. Posso gerar para ele e dizer assim: não tem problema, eu posso dividir com você meu biscoito. Ela poderia ter tido inúmeras atitudes de benevolência, de indulgência e perdoar a ofensa dele. E não passaria pelo constrangimento que passou. Então, a caridade moral é essa caridade ensinada por Jesus. A caridade que é capaz de nos preservar, de nos salvar do egoísmo, de nos dar uma condição de equilíbrio, uma condição espiritual mais saudável. E, naturalmente, o indivíduo que desenvolve a virtude da caridade, que procura viver de forma desinteressada, aonde a sua personalidade não é sempre ressaltada e que está sempre disposto a servir ao seu semelhante, sem nenhum tipo de recompensa, de agradecimento, esse alguém aplaca gradativamente, trata gradativamente dessa doença moral que é o egoísmo, e ele será, na sociedade, um elemento agregador, um elemento que trará recompensas, equilíbrios e bem-estar. Que a caridade possa permear nossas ações, aonde poderemos então construir uma sociedade mais justa, mais digna, mais humana, mais cristã. Que Jesus nos abençoe nesta noite, permitindo que as nossas ações possam ser as mais humanas e verdadeiras que for possível. Que a caridade ilumine os nossos passos, porque fora dela não há salvação. Que a paz esteja com todos. Jesus querido, amigo de todas as horas, obrigado pela oportunidade de importantes reflexões em torno do teu Evangelho, a luz do teu Espírito. Alimenta em nossos corações a vontade de sermos mais úteis, compreendendo que há muito mais glórias e felicidades em dar do que receber, em amar e ser amado, em compreender do que ser compreendido, em fazer o bem do que receber o bem. Que a tua paz possa estar presente em nossas ações diárias, para que possamos construir no dia a dia, a começar pela nossa família, o ato da caridade moral, em todas as nossas ações do cotidiano,
para que a caridade possa espelhar a tua existência, o Cristo que é em nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus.
Jesus querido, amado Mestre e guia de nossas almas. Neste momento, voltamos nossos corações e mentes para Ti, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de aprendizado do Seu Evangelho de amor e luz. Te agradecemos também, Mestre, pela coragem que buscamos em Ti nas provas que precisamos passar, pelo amparo curativo de nossas almas. Ilumina, Senhor, os caminhos que trilhamos nesta jornada e que jamais possamos esquecer de nossos compromissos junto a Ti. Te agradecemos, Senhor, por toda a esperança bendita. Pedimos que a Tua luz divina nos envolva, nos guarde, nos proteja e nos conduza sempre nos caminhos do bem. Que assim seja, graças a Deus.